Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Glauber Lira, do Migração e professor do Espaço Musical Sintonia. Tudo bom? Bora estudar? Amigos, hoje vamos tratar sobre um assunto que é um pouquinho meio cabeludo, meio difícil de encarar. Em especial, vou mandar um abraço para alguns alunos, o Luiz e, sobretudo, o Ricardo, que estão tendo um pouquinho de dificuldade com isso. Eu falei que ia incluir nessa última aula esse aspecto sobre modos gregos e improvisação. Já faz um tempinho que eu gravei a última aula, estive um pouquinho ocupado com alguns outros projetos, mas vamos lá. Dando continuidade, na aula 12 eu falei sobre tétrades, então sobre a formação dos acordes. Então eu vou continuar seguindo na linha de raciocínio do campo harmônico de Dó maior. Ou seja, no campo harmônico de Dó maior eu terei todas as notas da escala musical de maneira natural, ou seja, sem acidentes. As notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ok? E a partir daí vamos abrir os acordes. Vamos lá, vou passar para o instrumento agora. Então eu utilizarei a escala diatônica de Dó maior, natural, ou seja, sem acidentes, onde eu tenho as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Onde eu formarei todos os acordes, ou seja, todas as tétrades, esse ampliamento de terças com tônica, terça, quinta e sétima, a partir dessa escala, ou seja, eu terei Dó maior, ou seja, Dó, Mi, Sol, Si, eu teria o acorde de Dó maior com sétima maior, Ré, Ré, Fá, Lá, Dó, onde eu teria o acorde de Ré menor com sétima menor, Mi, Mi, Sol, Si, Ré, onde eu teria o acorde de Mi menor com sétima menor, Fá maior, que eu terei Fá, Lá, Dó, Mi, que eu teria o acorde de Fá maior com sétima maior, Sol maior, Sol, Sol, Si, Ré, Fá, onde eu teria o acorde de Sol maior com sétima menor, Lá menor, onde eu terei Lá, Dó, Mi, Sol, eu teria o acorde de Lá menor com sétima menor, e o acorde de Si meio diminuto, onde eu tenho Si, Ré, Fá, Lá. Esse acorde com quinta menor e sétima menor. Olha que sonoridade. Bacana. Então, amigos, para entendermos a função dos modos gregos, assim como depois a modulação e a propriamente até a improvisação, precisamos entender qual o sentido dos modos, né? Eu não vou só falar dos modos que são primeiro grau jônico, segundo grau dórico, terceiro grau frígio, quarto grau lídio, quinto grau mixolídio, sexto grau eólio, sétimo grau lócreo. Eles não terão função se eu não conseguir aplicar a eles. Então, assim, primeiramente eu vou utilizar um exemplo sem modulação, ou seja, apenas um exemplo tonal. Eu vou me fixar em dois acordes maiores, que vocês perceberam, o acorde de Dó maior e o acorde de Fá maior, onde ambos eu tenho a sétima maior. Vamos dar uma olhadinha neles, por favor? Então, amigos, eu utilizarei o mesmo padrão para esses dois acordes, de Dó maior e Fá maior, ou seja, eu seguirei a escala diatônica de Dó maior, onde eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Ou seja, eu terei dessa escala dois acordes. O primeiro deles é Dó, Dó, Mi, Sol, Si. Ou seja, um acorde maior, sétima maior, e depois o acorde de Fá. Eu tenho que seguir o mesmo padrão da escala de Dó maior, onde eu tenho Fá, Lá, Dó, Mi. Ou seja, dois acordes iguais, ou seja, idênticos na formação deles, com terça maior, quinta justa e sétima maior. Eu até consigo utilizar o mesmo padrão deles, ó. Dó maior e o Fá maior. Dá para perceber a sonoridade igual deles. Ou seja, então você fala assim, mas peraí, Glauber, qual a diferença entre eles? Se no primeiro acorde eu tenho um Dó maior com terça maior, quinta justa e sétima maior, e no quarto grau, ou seja, que eu vou chamar na frente de subdominante na harmonia tradicional, ou então de lídio, que eu também tenho ele maior, com terça maior, com quinta justa e sétima maior, qual a diferença entre eles? O que acontece é o seguinte, quando eu sigo o padrão de cada um dos acordes, eu preciso ver as minúcias de nonas, quartas. Vamos dar uma olhadinha nisso? Ó, então eu tenho no caso de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá. Eu tenho uma quarta distando meio tom da terça. Sol, Lá, Si, Dó. Enquanto no Fá, eu tenho o quê? Eu tenho Fá, Sol, Lá, Si. Eu tenho uma quarta aumentada. Ou seja, quando eu tenho uma quarta aumentada, significa o quê?
que eu estou seguindo o padrão de Dó maior. Ou seja, a minha quarta, se eu tivesse um campo harmônico de Fá maior, seria o quê? Fá, Sol, Lá, Si bemol. Então, a partir do momento que eu utilizo uma quarta aumentada, como nesse caso, Fá, Sol, Lá, Si, estando um tom da terça, eu estou utilizando a quarta aumentada. Essa basicamente é a diferença do modo jônico, o primeiro grau, para o modo lídio, o quarto grau. Aí você fala, mas peraí, Glauber, quando é que eu vou perceber isso? Através das inversões de acordes, quando eu estiver utilizando outras nuances junto com o acorde, vamos supor que tem um acorde Dó maior, mas eu posso utilizá-lo dessa forma e colocar uma quarta. Um recurso muito utilizado. Quando eu estiver executando isso no caso de Fá, eu teria que utilizar o quê? Eu não posso utilizar isso aqui, senão eu estarei passando para o acorde, para o campo harmônico de Fá maior, porque eu utilizei um Si bemol. Legal essa diferença, né? Então, retornando, só para a gente entender, a diferença do primeiro grau jônico, onde eu tenho a formação do acorde em Dó maior, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá. Ou seja, eu tenho da terça para a quarta um intervalo de meio tom. Ou seja, eu tenho uma quarta justa. Quando no caso de Fá maior, eu tenho Fá, Sol, Lá, seguindo o padrão de Dó maior, eu vou ter um Si, uma quarta aumentada. Perfeita? Então, assim, só para ficar bem clara a nossa... Isso em Dó. No caso de Fá, bacana, né? Então, amigos, basicamente assim, se compreendermos esses dois graus, o primeiro grau jônico, no exemplo de Dó, onde eu tenho uma quarta justa, e o quarto grau lídio, onde eu tenho uma quarta aumentada, ou seja, ela dista um tom da terça, eu consigo compreender as diferenças entre os acordes, não só ao nível de entender a função deles dentro de um campo harmônico, como também o processo de modulação para outro tom. Ou seja, se eu estiver utilizando um Dó com a quarta justa, no caso em Dó a nota Fá, estou no campo harmônico de Dó maior. Vamos supor, se eu estiver utilizando o Dó e a nota Fá sustenido, eu não estou mais utilizando o Dó como jônico, como primeiro grau. Eu estarei utilizando ele como o quê? Como um grau lídio de outro campo harmônico. Eu vou falar agora para não complicar mais ainda. Então, só reforçando. Dó maior, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é a oitava Dó. E o Fá maior, sendo do campo harmônico de Dó, sendo um grau lídio, eu tenho Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Ou seja, eu pego essa quarta aumentada. Legal? Então, amigos, utilizarei agora um backing track na tonalidade de Dó, com os acordes de Dó e Fá, ou seja, Dó jônico e Fá lídio. E no final, vou colocar um Si bemol em cima do acorde de Fá, para a gente sentir essa tensão, essa mudança, na verdade, vamos supor, como ponte para a modulação. Vamos lá? Então, amigos, utilizei nesse exemplo os acordes de Dó maior e Fá maior, ambos no campo harmônico de Dó maior, e representando o Dó como jônico e o Fá como lídio. E no final eu coloquei a nota Si bemol para tentar dar a intenção do acorde de Fá tornar-se jônico, e a partir daí seguir outro caminho, uma modulação, qualquer outro efeito. Essa é a função dos modos gregos, ou seja, criarmos essas nuances e trazermos esses pontos de apoio entre um campo harmônico, uma escala, para outros modos ou até outras modulações. Essa é a ideia básica, ok?
Agora eu utilizarei um exemplo no campo harmônico de Lá maior, onde eu tenho um Lá maior jônico e eu vou ter um Ré maior lídio, para termos essa nuance. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou utilizar o exemplo da música Overture 928 do Dream Theater, que é uma banda assim fantástica, e nesse trecho, nesse período que eu vou mostrar a vocês, eu vou mostrar exatamente o Lá maior, onde eu tenho a escala de Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá, e eu utilizarei o quê? O modo jônico, Lá maior, e o modo lídio, Ré maior. Vamos lá? Então, amigos, nesse exemplo, o mestre Joe Petrucci utilizou o quê? Um Ré na introdução. Depois ele utilizou um Ré com baixo em Lá. E quando ele começa o riff, em vez de ele utilizar o acorde de Ré maior, ele usou a inversão. Ou seja, Ré maior com baixo em Lá. Ou seja, deu para sentir a sonoridade de quarta aumentada. Porque se ele estivesse utilizando o Ré jônico, ele utilizaria o quê? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. E ele utilizou o quê? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Então, ou seja, ele está utilizando uma quarta aumentada. Deu para perceber na escala. Ó. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Perfeito? E na sequência ele joga o acorde de Lá maior, Si com quinto. Perfeito, né? Amigos, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida para aulas online, bate-papo, dúvidas de qualquer natureza, por favor, escrevam para glauber@migração.com ou meu site glauberlira.com aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Grande prazer, forte abraço, queridos. Obrigado.